A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Você está feliz? Diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia, livro de Ruth, oitavo livro da Bíblia. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 22. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 22. Oitavo livro da Bíblia. Todos que acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. E chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Quem pode dizer amém, diga amém. Amém. Ainda em pés, antes de tomar o assento, ainda em pés, dê um sorriso 9h15 para alguém que está do seu lado. Se não for 9h15, dá faltando 15 para as 3. O irmão só não pode ficar com a cara feia agora. Sorria para 2 pessoas e diga: nunca é tarde para recomeçar. Diga para o outro irmão também: nunca é tarde para recomeçar. Pode se assentar, glorificando a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero, antes de verbalizar que Deus inspirou para falarmos esta noite, quero agradecer a Deus, pois Ele é o mentor de tudo que nós estamos vivendo aqui este fim de semana. E também quero glorificar a Deus, expressando meu sentimento de gratidão ao pastor desta igreja, deste campo de trabalho, pastor Juarez, que diante de tantas aberrações e heresias, franqueou a nós esta tribuna e confiou-me a oportunidade de poder cooperar nesta festa, qualidade de orador. Quero agradecê-lo, agradecer sua família, sua esposa, seu filho, e louvar a Deus também por todo o ministério formado por esses príncipes de Deus que estão na retaguarda e que comungamos de uma coinonia, uma comunhão, uma amizade que glorifica ao Senhor. Deus abençoe a todos, e fazendo menção no nome do pastor Douglas Júnior, nós estamos aqui abraçando todos os demais para a glória de Deus. Deus abençoe essa querida igreja e louva aos irmãos as orações, pois nós estamos em uma grande empreitada pastoral, pregando todos esses dias. Amanhã eu tinha uma agenda na cidade de Praia Grande, mas por conta do horário que vamos chegar em São Paulo, os irmãos entenderam perfeitamente, e para mim foi muito bom que amanhã eu dou uma repousada. Mas a partir de terça-feira em diante, já estamos ministrando por todo esse Brasil e nós somos turistas em casa. Graças a Deus que muitas destas viagens minha esposa está comigo e ela não veio ainda em Guaíra, mas nós estamos orando a Deus para numa próxima oportunidade ela estar conosco. Amém.
porque tem duas coisas que é difícil de conhecer na vida do pregador. Primeiro, quem é o pastor dele, e segundo, quem é a esposa dele. O pastor é o pastor Benedito Flávio Simões, Assembleia de Deus do Belém, Campo de Itararé. A minha esposa é a Rose Matias. Foi uma luta para passar o meu nome, mas está no meu nome, irmãos. É Matias. E glorifico a Deus pela vida da Rose, que é uma guerreira. Estou aqui pregando e ela, quase toda a parte do dia, está me enviando mensagens através do WhatsApp, perguntando como eu estou, dizendo que está orando. Nós somos uma equipe para a glória de Jesus. Amados irmãos, irmãs, servos de Deus, noiva do Cordeiro, que se reuniu aqui essa noite para adorar o seu nome e para uma vez mais ouvir a sua palavra, eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração. O livro de Ruth é um daqueles livros da Bíblia Sagrada que, quando nós começamos a estudá-lo, devemos parar de fazer tudo quanto estamos fazendo, pois diante dos nossos olhos está um dos livros mais eletrizantes do Antigo Testamento. Este livro, que é formado por apenas 4 capítulos, 85 versículos, mas que nos traz à memória uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Esta história, que a princípio gira em torno de uma família. Esta família, a princípio, é formada por 4 seres humanos. A mulher chamava-se Noemi, seu esposo chamava-se Elimeleque, e o casal tinha 2 filhos do sexo masculino, cujo mais velho chamava-se Malom e o mais novo se chamava Quilion. Se nós analisarmos a biografia desta família, nós vamos perceber que esta família tinha tudo para ser a família mais feliz daquela época. Primeiro, porque eram judeus. Segundo, porque tinham 2 filhos do sexo masculino. E terceiro, porque moravam em Belém. Quando eu digo aos irmãos que eles eram judeus, estou falando da propriedade exclusiva de Jeová. Eles tanto tinham a proteção de Deus, como tinham a providência de Deus. E tinham a oportunidade de adorar o único Deus, verdadeiro, digno de toda honra e de toda glória. Quando eu digo aos irmãos que eles tinham 2 filhos do sexo masculino, aqueles que vieram aqui hoje pela manhã, ouviu-me comentar um pouco sobre isso, e eu falei aos irmãos que todos os judeus sonham em ter um filho homem, porque filho homem fala de história familiar. Isso é importantíssimo na cultura judaica. Então observe que esta família tem 2 filhos do sexo masculino. Não bastando ter um, tem 2. E com esses 2 filhos, parece que eu posso ver o Elimeleque olhando para os seus amigos e de forma contente, orgulhosa, ele diz: Deus agraciou o meu lar, me deu a alegria de ter 2 filhos do sexo masculino. A irmã Noemi, quem sabe, olha para as suas vizinhas e suas amigas, e quem sabe coloca a mão no seu ventre e diz: Deus foi bondoso comigo, me deu a alegria de gerar, dar à luz a 2 filhos do sexo masculino. Observe que não bastando serem judeus e terem 2 filhos do sexo masculino, a Bíblia diz ainda que eles moravam em Belém. Diga para alguém que está do teu lado: Belém. Diga para ele: Belém. Quem conhece a palavra sabe que significa casa do pão. Belém, entre miúdos, é o celeiro de Deus. Belém, entre miúdos, é a panificadora de Jeová. Observe que esta família de fato tinha tudo para ser a família mais feliz da época. Judeus, 2 filhos do sexo masculino, e ainda moravam dentro da padaria de Jeová. Observe que esta família tinha tudo para ser uma família realizada, completa, abençoada e a mais feliz daqueles dias. Mas você que conhece a Bíblia sabe que esta família está contextualizada
em um dos períodos mais escuros de toda a história de Israel. Este período nós chamamos de período de instabilidade, pois a Bíblia fala que foram os dias em que os juízes julgavam. Esses dias foram dias de uma verdadeira gangorra emocional e de fé e de identidade entre o povo de Deus. Pois foi uma época em que a nação de Israel ora adorava a Deus e ora adorava a deuses. Os lábios que um dia glorificavam ao Senhor, no outro dia glorificava a senhores. Havia uma instabilidade de maneira que a ira de Deus fora assentida por conta daquela instabilidade. E quando isto acontecia, Deus punia o seu povo. Deus tinha 3 formas de puni-los. A primeira forma era através da seca, pois a própria Bíblia diz que o céu se fechava. Céu fechado não há chuva. Não havendo chuva, a segunda forma que Deus tinha para punir o seu povo era através da fome, pois a Bíblia diz que a terra ficava adoentada, não produzia os seus frutos, não dava os seus frutos. E quem sabe por isso que o texto diz com tanta propriedade que havia fome em Belém, faltou pão na padaria de Deus, as prateleiras de Belém ficaram vazias, o forno de Belém ficaram desativados, faltou pão no celeiro de Deus. Alguém diz que quando falta pão na casa do pão, o povo se desespera. Os historiadores chegam a dizer que naqueles dias, todas as pessoas que queriam desfrutar de um bom pão, era só se dirigir a Belém, porque chegando lá, comeriam este bom pão. Mas agora não há pão em Belém. Faltou pão na casa do pão. E não bastando a seca e a fome, Deus ainda permitia que o seu povo, por um determinado tempo, ficasse subjugado nas mãos de um povo inimigo. É por isso que quando o irmão e a irmã lê o livro dos Juízes, se depara com um texto constantemente dizendo que por um determinado tempo o povo ficava escravizado pelos midianitas, amonitas, filisteus e todos esses povos inimigos da época. Quando eu leio isto na Bíblia, eu penso que com tudo isto Deus só tinha um propósito. E qual era o propósito, pastor? Atrair o seu povo de volta para Ele, usando a vara da disciplina de chamada de sofrimento. Observe que todas as vezes que o povo tinha sede, não tinha água para beber, tinha fome, não tinha pão para comer, quando o povo plantava e não colhia, quando o povo ficava subjugado nas mãos dos inimigos, quando o cerco se fechava, a primeira coisa que Israel fazia era se voltar para o altar da oração, para o altar do quebrantamento, para o altar das lágrimas, para o altar da humilhação. Quando isto acontecia, Deus levantava um juiz que julgava a causa do povo, e o povo tinha uma nova oportunidade de recomeçar. Observe que eu estou desenhando um pano de fundo de toda a mensagem, porque é nesse contexto que esta família está vivendo. Alguns contextualizam esta família entre o capítulo 6 e o 7 do livro dos Juízes. Outros falam que eles viveram nos dias de Eli. Nós não sabemos de fato qual era a pessoa que estava em eminência, mas está claro no texto que eram os dias em que os juízes julgavam. Foi nesse tempo que esta família vive. Foi nesta época que esta família existiu. Logo, Elimeleque, que está vivendo aquele momento difícil e de desconforto, ele pega a sua família, e o texto diz que saiu um homem de Belém de Judá, ele, a sua esposa e seus 2 filhos. Quando o texto diz saiu, o verbo aqui é um verbo de ação. No original dá uma ideia de movimentação.
É Elimeleque olhando para a esposa e dizendo: amor, nós não ficaremos aqui mais um minuto sequer. Olha a prova que Belém está passando. Olha a luta que Belém está vivendo. Estamos com fome e não temos pão. Estamos com sede e não temos água. Tudo que plantamos não colhemos. Vamos embora daqui. E o texto diz que ele saiu para peregrinar nos campos de Moabe. A palavra peregrinar significa hospedar-se, passar um tempo, ficar uma temporada. A ideia do texto é que eles estão saindo para se aventurarem num lugar até que melhore em Belém. E prova disso é que o próprio texto diz que eles foram peregrinar nos campos de Moabe. Observe que está no plural. Eles querem ficar de um lugar em outro lugar, de lugar em lugar, até que a notícia chegue que Deus visitou Belém e as coisas melhoraram em Belém. O problema é que possa ser que não haja tempo de voltar. E nesta viagem de aventuras que às vezes a gente encontra, nós podemos perder muitas coisas pelo meio do caminho. A Bíblia diz que ele saiu. Naquilo que ele saiu, a partir de então eu vejo 4 perdas na vida de Noemi. E a primeira perda está aqui, e eu chamo de geográfica. Porque o inimigo vai fazer de tudo para te tirar daquilo que Deus tem contigo. O inimigo vai fazer de tudo para te arrancar da posição que Deus te colocou. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar daquilo que Deus tem com a sua vida. Aqueles que vieram aqui esta manhã ouviu-me falar que o menino, o filho da viúva de Naim, morreu dentro de Naim, foi dentro de Naim que o Senhor o ressuscitou. Porque para Deus fazer o que Ele tem para fazer, não se faz necessário mudar de CEP, não se faz necessário mudar de endereço, não se faz necessário parar de pregar, parar de cantar, ou parar de fazer aquilo que Deus tem com a sua vida. O Senhor já está usando a minha boca para dizer: fica na posição que eu te coloquei. Escuta isso daqui. Por quê, pastor? Porque tem 2 grupos de crentes me ouvindo aqui nesta noite. O primeiro grupo de crente é aquele que já largou Belém, abandonou Belém, deixou Belém, desistiu de Belém. O segundo grupo é aquele que está me ouvindo e entrou aqui esta noite pensando em desistir de Belém, largar Belém, abandonar Belém. Belém aqui nesta noite pode muito bem se gloriar, tipificar a sua chamada, sua família, seu casamento, seu ministério, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você sabe o que significa Belém para você aqui nesta noite. Eu sei qual é a minha Belém. Você sabe qual é a Belém que pertence a você, que está passando por um momento de crise. Mas eu sinto nesta noite de liberar uma palavra e eu vou falar. Aguenta, pelo amor de Deus. Porque como está escrito, o profeta ouviu o barulho de um ruído, de uma grande chuva que estava se aproximando. E eu vou profetizar com autoridade no nome de Jesus. Eu já ouço também este ruído de chuva que está chegando. Vai chover na sua Belém. Deus vai molhar a sua Belém. Deus está usando a minha boca para dizer que vai visitar a sua Belém. Tem gente que não deu glória a Deus ainda porque não entendeu. Mas o Espírito de Deus já está falando com a igreja. Fica na posição. Vai chover na sua Belém. Vai chover no seu casamento. Vai chover na sua família. Vai chover no seu ministério. Eu estou olhando daqui de cima e já tem gente chorando. E é porque a terra já começou a molhar. Deus já está usando a minha boca para dizer que o tempo da seca vai passar. O tempo da fome vai passar. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está falando na minha boca aqui. O inimigo é mentiroso, ele quer que você largue Belém, desista de Belém, pare de frequentar Belém.
missões aqui em Guaíra. Deus me usa na qualidade de um profeta agora.